Oi, gente. Esse é o Paz e Bem dessa terça-feira. Então, primeiramente, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, pedindo nesse movimento que nós tenhamos inspiração, inspiração para a nossa autoeducação, inspiração nesses tempos tão duros. O tema de hoje é sublimação. Sublimação com Jesus, com Simone Weil, com Zeffirelli. Sublimação necessária em tempos duros. E como eu cheguei a isso? Eu fiz uma cirurgia dentária, a quarta deste último ano e meio, mas estamos aí firmes. E fiquei em casa, em repouso. E comecei a acompanhar nas redes sociais um post de uma pessoa, não vou dizer o nome aqui porque eu não sei, nós não temos autorização para isso, que dizia o seguinte, que nesses tempos tão duros, nós ouvíssemos música, nós conversássemos, nós nos alegrássemos de outras formas, porque existe um cansaço em todos nós que é verdadeiro. As causas podem ser múltiplas, muitas vezes são orgânicas, emocionais, outras vezes nós temos alguns transtornos associados, mentais, enfim. Mas em época de neofascismo, existe um cansaço que também é espiritual, porque nós estamos o tempo inteiro despendendo energia para combater todos esses absurdos, né? Absurdos do nosso desgoverno e absurdos no mundo e absurdos em leis, enfim, é o tempo inteiro essa luta, esse combate, essa resistência. E aquilo me tocou profundamente, até porque nessa mesma semana eu tinha conversado com a minha mestra, minha professora, minha querida amiga Dora Encontra, e ela tinha me sugerido sublimar de algumas questões pessoais, familiares que eu estou vivendo e também espirituais. E daí eu escolhi uma companhia para fazer isso. Jesus. Jesus, mestre amigo. Só que eu fui resgatar, isso, essa também foi uma dica da Dora, o Jesus de Nazaré de 1977, que foi apresentado como uma série, então ele tem 6 horas e 20, na visão de Zeffirelli, e que está disponível no YouTube em duas versões, uma em inglês e outra dublada. O elenco, estreladíssimo, Cláudia Cardinale, Laurence Olivier, Christopher Plummer, Anthony Quinn, Peter Ustinov e outros que eu não vou lembrar agora o nome. Mais de 3 milhões de visualizações só no YouTube. Isso me deu uma alegria. Antes de começar a ver o filme, já me deu uma alegria muito grande, porque quando a gente vê 3 milhões de pessoas assistiram, já sentimos um acolhimento. Mesmo para quem não acredita em Jesus, quem vem do budismo e de outras correntes, sejam religiosas, filosóficas, das correntes afrodescendentes, não tem problema, né? Mas se bem que elas têm a correspondência de Jesus delas, eu é que não conheço. Mas saber que as pessoas estão se interessando por esse tema já me acolheu. E daí eu lembrei dos nossos amigos do 247 que foram a Curitiba buscar acolhimento, buscar essa força, essa resistência, Mauro, Conde e Atush. Foram lá na vigília Lula Livre e percebi que Jesus continua atualíssimo. Nós continuamos tendo fome e sede de justiça. E nós continuamos buscando isso em figuras inspiradoras, em exemplos de vida. Para nós espíritas, Jesus é o maior. Mas nós dialogamos com as outras correntes, religiões, filosofias. Então, eu vou começar com um cântico que é muito bonito, que diz assim: renove-te, renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto.
sempre longe e dentro de tudo. É de Cecília Meirelles. Então, quando nós vamos falar desse momento que nós estamos vivendo, e eu li um artigo, infelizmente eu não tenho o link para pôr aqui, de Tiago Pires Ramos, que é um psicólogo com especialização em ciência da religião pela Universidade de Juiz de Fora. E ele vai dizer, ele estava falando sobre o budismo, né? O título do artigo é O Budismo como um elemento de reeducação na ciência e na psicologia contemporâneas. E eu achei que tinha muito a ver com esse tema, e eu vou entrar em Jesus, pelo seguinte, porque os grandes nomes, os grandes exemplos, no caso Buda para ele, eles vêm para que nos libertarem de muitas das nossas questões existenciais, como doença, velhice, morte, inconstâncias emocionais, falta de sentido da vida. E o próprio, Buda, Buda é aquela pessoa que despertou. Então, neste momento que nós estamos vivendo nesse desgoverno, estão nos tirando todas essas expectativas, a expectativa de uma aposentadoria, a expectativa de sermos cuidados ao ficarmos doentes numa rede pública, se não tivermos outras condições, a expectativa de não trabalharmos excessivamente. Então, estão nos tirando as esperanças, estão tentando nos tirar. Esses exemplos de vida são importantíssimos, justamente para nós sublimarmos, para nós sairmos desse cansaço que a luta muitas vezes nos impõe. Então são pessoas que são veneradas, que ficam na nossa memória, segundo nos apresenta Dora Encontre e Alessandro Bighetto no livro, na série Todos os Jeitos de Crer, que são heróis, santos, mitos, mártires, mestres. Nós podemos ir lá atrás, pegar as figuras mitológicas de Hércules com a sua força, Perseu com a sua coragem e inteligência contra a Medusa, essa Medusa que ainda nos apavora nesse desgoverno, ainda temos que enfrentar todos os dias. Orfeu enfrentando o reino da morte, esse reino da morte, dessa reforma da Previdência, mas para ir buscar a sua Eurídice, nós estamos buscando a nossa vida lá dentro. Figuras lendárias, possivelmente inspiradas na Ilíada, na Odisseia de Homero, não sabemos. Ou as figuras, como eu vi no filme do Zeffirelli, em uma parte, porque não tem tudo isso lá, dos cristãos primitivos, do heroísmo daqueles apóstolos, aqueles que foram heróis no martírio, Paulo, decapitado, Pedro, crucificado de ponta cabeça, Tiago, apedrejado, todos eles morreram de alguma forma. Até que o cristianismo foi aceito pelo Estado, parou de ser perseguido, mas as perseguições só mudaram, porque aí vieram da igreja, como por exemplo, Joana d'Arc, que lidera a França contra a Inglaterra e é morta como feiticeira porque ouvia vozes. Para nós espíritas, ouvir vozes é algo absolutamente natural, dependendo da mediunidade que cada um tem. E Joana não. Joana foi queimada. Mas não deixa de ser um exemplo de resistência, um exemplo inspirador. E eu me liguei de novo ao Mauro, que estava lá, ao lado da resistência que nós temos hoje no Brasil, que é Lula, um senhor que está lá enfrentando frio, enfrentando a ausência de carinho da família, mas está lá. Pessoas comuns que nos inspiram, como a própria Simone Weil. A primeira vez que eu ouvi falar de Simone Weil foi com Faustino Teixeira, e curiosamente, como para nós nada é por acaso no Espiritismo, encontrei no livro Todos os Jeitos de Crer, de Dora Encontre e Alessandro Bighetto, um pouco sobre a Simone. E a Simone é aquela mística, aquela filósofa que nasceu em Paris em 1909, de origem judaica, pai médico, a mãe russa, mas ela sobreviveu a tempos de muitas dores, como o que nós estamos vivendo, de lutas e de esperanças. Ela era agnóstica, mas chegou a prestar solidariedade trabalhando por um ano em uma fábrica, período que, para ela recebeu na carta a marca da escravidão. Um trabalho sem luz de eternidade, sem poesia, sem religião, como ela dizia. Uma vivência da exploração e da fadiga, que com isso a desperta para a fé cristã. Num vilarejo português chamado Viana de Castelo,
Ela para descansar um lugar de pescadores e ali ela assiste uma procissão. Assistindo essa procissão e depois indo até a capela onde Francisco de Assis, nosso Francisco aqui do Paz de Bens, costumava rezar, uma capelinha do século XII, Santa Maria dos Anjos, na pureza daquele local, ela desperta para o Cristo. Como eu, que estava precisando, convido vocês nesse momento, eu despertei pelo cinema, pelo Zeffirelli, porque ali tem um Cristo que é desmistificado, ele é realista. Como o Cristo que nós espíritas acreditamos. Jesus Cristo, para nós é um espírito puro. Zeffirelli, politicamente não foi uma pessoa progressista, nós sabemos disso. Ele odiava ser chamado de gay, embora fosse, e ele era homoafetivo, namorou muitos anos no Quino Visconti, foi apaixonado pela cantora Maria Callas, era católico e muito conservador. Mas o Jesus dele representa o Jesus que acalma. Naquele momento, assistindo aquele filme, às 6h20 de filme, em cada fala de Jesus, me vinha uma emoção. Uma emoção profunda que transformava aquele meu cansaço em alegria. Porque muitas vezes, nos dias de hoje, nós temos vontade de ficarmos quietos, de não falarmos com mais ninguém. Porque é tanto despauperio, e aí eu fui pegar no Evangelho segundo o Espiritismo um trecho em que eles falam: ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordará em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão nunca. Neste filme de Zeffirelli, nós vemos claramente quanto eram os que passavam fome. O próprio Pedro, no começo do filme, diz para Jesus: mas como nós passamos fome? E aí Jesus fala: não, lança-te ao mar. E é quando há a multiplicação dos peixes, que para nós espíritas existe uma outra explicação que em breve nós daremos quando estivermos estudando uma obra que se chama a Gênese, que fala sobre os milagres. E tudo isso vai nos transformando. Eu queria que vocês me dessem um minuto para ler um pouquinho sobre Jesus para nós espíritas. Isso está no livro da Dora Encontre, A Educação segundo o Espiritismo, que foi um dos primeiros livros dela. E ela nos diz assim: Jesus é modelo moral por excelência, destituído de todos os apetrechos míticos com que os séculos o enfeitaram. Ele reaparece no Espiritismo na sua grandeza de espírito puro que veio à Terra para nos mostrar o caminho da evolução. Surge aos nossos olhos não mais como Rei Salvador, segunda pessoa de uma trindade, mas como irmão mais adiantado, espírito perfeito com um único título que aceitou em vida, o de mestre. Nosso mestre querido. E mestre é Jesus da humanidade. Ele é o pedagogo da nossa educação espiritual, professor das almas matriculadas na escola da terra. Ele representa o caminho, a verdade e a vida para a nossa ascensão. Mas aí, quando nós tomamos Jesus como modelo, num diálogo interreligioso, nós costumamos ter algumas dificuldades, e a própria Dora vai falar sobre isso aqui, porque, por exemplo, para os budistas, é Buda, e tantos outros, e cada um tem o seu mestre. Mas Jesus, por exemplo, aqui a Dora vai falar de Buda, ela vai falar assim: olha, tomemos por exemplo Buda, que não por acaso passa pelo mesmo processo de Jesus, que é o processo de aperfeiçoamento. Então ela vai dizer: se os budistas teoricamente afirmam que todos os seres humanos podem atingir o estado búdico, não é menos verdade que Buda é divinizado e cultuado por povos inteiros. E não é menos verdade que se trata de um espírito iluminado pelo caminho que abriu à humanidade, pela compaixão que demonstrou, pelo sofrimento de todos os seres. Então o Espiritismo nos mostra essa possibilidade de nós reconhecermos espíritos elevados, sem os rotularmos, de seguirmos essas grandes almas
que acabam nos conduzindo para essa sublimação, acabam nos dando esse sentimento de o cansaço se foi. O cansaço me deixou por hoje. Estamos fortes na luta. Eu sinto que o Mal e a equipe do 247, que esteve lá no acampamento, na vigília, também sentiu essa espiritualidade das mais diversas formas, essa amorosidade, essa alegria. Por isso, quando o cansaço bater em cada um de nós, a minha sugestão é que, fora essa respiração, o nosso canal, o nosso encontro que nós fazemos aqui, que nós possamos cada vez mais entrarmos em contato com esses exemplos de vida que nos fazem cada vez mais felizes, que nos dão a certeza de que existe um caminho possível, de que existe uma condição de nós sublimarmos essas vibrações pesadas que nós estamos vivendo. Sim, porque são pesadas. Lidar com o neonazismo não é algo fácil. Então, que nós possamos nos inspirar por Jesus, na sua autoridade moral. Isso é muito claro no filme, que emana a sua perfeição. A perfeição que é acessível ao nosso entendimento, que nós ainda não entendemos tudo o que ele disse. Há uma perfeição que é constituída de um amor universal, que está disposta a maiores sacrifícios pelos seres humanos. Nós estamos vendo um humano que está se sacrificando por vários outros seres humanos na resistência pacífica do próprio Lula. Um protetor da humanidade, Jesus. Jesus se submete a tudo aquilo, humildemente, mas sem fraqueza, sem servilismo. Este é o exemplo dele. Ele é enérgico com os hipócritas, firme com os falsos sábios, que conduziram o simples segundo os seus interesses, que é o que nós estamos fazendo aqui, ou tentando fazer contra essa teologia da prosperidade. Jesus é um padrão de dignidade. Quando nós ouvimos a fala dizendo, não troco a minha liberdade pela minha dignidade, é um padrão de Jesus. Ele é sereno diante dos seus algozes. Ele tem coragem, ele tem nobreza. Mas ele tem perdão. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele tem doçura na sua superioridade. Uma doçura que não é arrogância, que não é prepotência. Ele nos traz uma concepção de alta religiosidade, porque nos traz um Deus amoroso, que é Pai, que nos acolhe, que nos dá colo, mas que também é justo, que é pedagógico. Ele é mestre. Mas, para terminar esse Paz e Bem de hoje, eu queria também conversar com vocês sobre um conto. Um conto que me chamou muita atenção, deixa eu pegar aqui na minha anotação, para aqueles que não são cristãos ou católicos, que chama Trabalho Inútil. Eu vou resumir. Nesse conto, 2 monges passam por uma moça que teria que andar por uma água fria numa correnteza, e ela não quer molhar a seda do roupão dela, lá do kimono dela, e não quer andar. E pede ao mais velho que a carregue, e ele passa a carregar. O mais novo, indo atrás, começa a ficar muito bravo com aquele monge, e começa a pensar como que ele ia fazer aquilo, vociferar. De repente ele começa a falar alto e reclamar muito alto por aquilo que o outro está fazendo. E o monge mais velho vira para ele e diz, você ainda carrega esta moça? E ele se assusta. E o mais velho continua, porque eu já deixei ela lá atrás faz tempo. Já a deixei lá atrás faz tempo. Então, neste nosso cansaço, quanto do que nós poderíamos deixar para trás ainda estamos carregando? Das nossas mágoas, dos nossos sofrimentos? O quanto é resistência, o quanto é dor? E dessa dor, o quanto nós podemos deixar à beira, na outra margem do rio,
para seguirmos resistindo. Então, nesse momento, vamos sossegando o nosso corpo físico, vamos respirando, inspirando, sentindo essa energia amorosa do Mestre Jesus, pedindo que Ele nos ampare e que tenhamos cada vez mais a condição de exercermos o nosso amor ao próximo, ainda que seja o amor aos inimigos. Eu sou a Carla Pavão, um dia de muita paz e bem. E se vocês gostaram, clique no curtir, compartilhe os nossos vídeos, o sininho para receber as notificações e, finalmente, se for oportuno, faça uma doação solidária. Nos vemos na semana que vem. Hoje tem Caminhos do Espiritismo. Esperamos vocês lá. Um beijo grande.